Estão me vendo? Voltei ou não? Oi, oi, oi. Ah, eu não acredito que tá travando ainda, gente. Tá só me vendo? O áudio tá ruim? Ah, o que eu podia fazer, eu fiz, que foi reiniciar a internet. Vamos tentar continuar. Vou falar um pouco mais pausado para ver se os cortes não comprometem tanto o entendimento de vocês sobre o conteúdo. Cadê? Aqui. E o torrent nem tá aberto. Né? Então, meninos, essa obra, quando a gente vê o título dela, a gente pensa que ela se refere somente a relacionamentos de namoro, né, relacionamentos interpessoais mais profundos, já que ela usa a palavra amor, né? Amor líquido. Mas o que é interessante que vocês entenderem é que a metáfora do amor líquido para o Bauman não diz respeito só a esse relacionamento amoroso, tá? Que é o sonho da maioria das pessoas. Não é só isso. Desliga a câmera e deixa só o áudio. Mas aí, como é que eu vou fazer? Porque eu preciso que vocês vejam. A gente vai escrever um parágrafo. Não dá para entender, Maria. Gente, deixa eu fazer isso então. Peraí. E agora? Ficou melhor? Vocês estão pelo menos me ouvindo ou não? Aparentemente, tudo tranquilo até agora. Ótimo. Então, vou desligar primeiro. Fica escutando minha bela voz. Tentem se situar. Que daqui a pouco eu ligo o vídeo, porque a gente vai escrever um parágrafo a respeito do que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, eu estava dizendo, meninos, que essa obra, Amor Líquido, ela tem esse conceito, né, que pode parecer um pouco curioso para vocês, porque amor líquido parece que se refere apenas a relacionamentos amorosos, né, a relacionamentos interpessoais mais profundos, que a maioria de vocês sonha em ter com alguém, alguns já têm, né, e tudo mais. Só que o Bauman, o intuito dele com essa obra não é se debruçar sobre esses relacionamentos amorosos, pelo menos não somente sobre eles. Tá? O conceito amor líquido ele é bastante amplo e ele se refere a qualquer tipo de relação social, tá? Seja com parceiros, com familiares, com colegas, com pessoas em geral na sociedade, tá? E aí, eu acho que vocês já podem ter uma ideia de como é que se dá essas relações interpessoais num contexto de modernidade líquida. A gente viu que líquido é sinônimo para volátil, para instável, para algo que apresenta uma volatilidade, né, uma mudança constante. O que o Bauman pretende aqui com essa obra? Eu separei em vários parágrafos, e cada parágrafo é um resumo de um capítulo. Então, quando vocês forem ler aqui o que está no material, eu espero que tenha ficado bastante didático, porque eu tentei resumir em cada parágrafo o conteúdo, o cerne do capítulo do livro. No prefácio, meninos, ele já começa destacando a existência desse homem sem vínculos, tá? É um conceito do Bauman para caracterizar esse homem que na modernidade líquida tem uma dificuldade imensa de encontrar um parceiro fixo, de ter um bom relacionamento com os seus familiares e com as pessoas em geral, tá? E aí, isso abre margem para um conceito
que eu acho que vocês já viram numa redação que eu passei para vocês, que se chama relacionamento de bolso. O que é o relacionamento de bolso para o Bauman? Relacionamento de bolso é aquele que a gente busca ter na modernidade líquida, porque são aqueles relacionamentos que a gente pode usar quando necessário e depois a gente guarda para ser usado novamente. Como assim? É basicamente você ter um contatinho, sabe? E aí quando você quer, né, te dar na telha, você entra em contato, há uma troca ali afetiva, mas isso é extremamente descartável, tá? Não são relacionamentos genuínos a ponto de criar uma relação. São relacionamentos de bolso, são relacionamentos que geram conexão apenas, tá? Então, eles entram nessa lógica da efemeridade, nessa lógica do descartável. Então, o primeiro e o segundo capítulo, ele se debruça sobre esse conceito, tá? Relacionamentos de bolso, que são relacionamentos que não têm garantia de permanência, a gente usa quando dá na telha, a gente descarta constantemente. Uma outra característica que o Bauman gosta de trabalhar no livro dele é a diferença entre relação e conexão, tá? Ele coloca que o homem líquido, o homem da pós-modernidade, ele está num constante conectar-se com o outro, mas quase nunca num relacionar-se com o outro, tá? A gente prefere construir redes via conexão com as pessoas do que criar relacionamentos para formar uma comunidade. A gente viu na aula passada essa distinção, né, entre rede e comunidade. A rede, ela é muito mais capilarizada, disseminada, ela tem um alcance muito maior de pessoas, né, mas, por outra via, as relações promovidas dentro da rede, elas são instáveis, né, elas são líquidas. Já as relações que a gente promove em comunidade, aí a gente não vai chamar mesmo de relação, não vai chamar de conexão. Então, eu queria que vocês entendessem já 3 conceitos do Bauman. O primeiro, relacionamentos de bolso, que são esses relacionamentos descartáveis, a gente usa quando quer e descarta também quando quer. A noção de rede e comunidade, né? Lembrando que as redes, elas são mais instáveis, mais inseguras, elas não têm profundidade afetiva e as comunidades já têm. E o outro conceito é a diferença entre conexão e relação. Para o Bauman, impera hoje a conexão. A relação fica cada vez mais em segundo plano. Tá bom? Esses 3 conceitos, então, dentro da obra Amor Líquido. Para continuar, meninos, ele usa a expressão homo consumens. Eu não sei se vocês já viram isso. Ele brinca com a biologia, né, que usa esses termos latinos para caracterizar a espécie dos animais e tudo. E aí ele fala de homo consumens. O que é esse homem consumens? Nada mais nada menos do que o homem que faz da compra, que faz do consumo a sua terapia e faz da busca por melhores ofertas a cura para a sua própria solidão. Isso é muito forte, né? O Bauman vai dizer que hoje a nossa sociedade não reprime nada e ninguém. Vocês são livres para fazer o que quiserem. E esse excesso de liberdade, ele facilita esse consumo exagerado, porque a gente vê no consumo o alcance da felicidade. Por isso que a compra aqui é uma terapia para esse homem que busca preencher um vazio, preencher uma solidão, e essa solidão ela é preenchida pelas ofertas, né? Pelo consumo exacerbado. Então, qualquer tema que envolva consumismo, tema de obsolescência programada, esses temas mesmo voltados para o consumo de mercadorias, vocês podem usar essa expressão do Bauman, tá? Na modernidade líquida surge o homo consumens, aquele que vê no consumo uma terapia e vê nas ofertas a cura para a sua própria solidão. Beleza? Isso é desenvolvido no capítulo 3 do livro Amor Líquido. Já no capítulo 4, ele é bastante pessimista porque ele vai desenvolver essa constante insegurança e esse medo que a gente sente em relação ao outro,
né? E o tanto que isso faz crescer algumas relações de ódio, como a xenofobia, na modernidade líquida. A gente presencia isso muito, né? Esses deslocamentos migratórios de refugiados, de imigrantes, e que não são bem aceitos, né? Nos países em que eles procuram se mudar. E aí, esse medo ao outro, ele é intensificado num contexto de amor líquido, tá? Então, temas que envolvam processos migratórios, xenofobia, lembra desse conceito do Bauman, que vai mostrar isso nessa obra, Amor Líquido. Terminando, meninos, no penúltimo capítulo ele vai falar desse aumento de lixo, né, que a modernidade enfrenta. A gente tem uma ordem social de mercantilização da vida. O que é isso? Todas as nossas relações, todos os nossos processos interrelacionais, eles são permeados pelo consumo de mercadorias. E esse consumo, ele gera uma objetificação do ser humano, tá? Vocês podem ver o uso dessa palavra, objetificação, com vários sinônimos. Tem reificação, uma palavra que quando a gente for escrever o parágrafo, vou ver se eu consigo colocar dentro dela, tá? Reificação significa o quê? Objetificar o homem é você humanizar a coisa e objetificar o humano, tá? E o outro problema seria, um outro sinônimo seria coisificação, tá? Coisificar, objetificar, reificar. São todos processos semelhantes presentes na modernidade líquida. Canan, eu acho que você chegou cedo mesmo. Daqui a pouco é a nossa aula. E aí, a coisa mais legal desse repertório, meninos, está no final dessa obra. O último capítulo do Bauman é sobre a criação de pessoas sem Estado. O que é isso? O Bauman vai dizer que o Estado moderno, a atuação dele é tão precária que acaba produzindo pessoas sem Estado, que são aquelas pessoas que não vivem a sua cidadania de forma efetiva. São cidadãos de segunda classe. Essas pessoas sem Estado são aquelas que estão marginalizadas e desamparadas e que não têm, né, seus direitos atendidos, o que promove a exclusão, o que gera a objetificação do homem, né, gera a exploração desse homem que é facilmente substituído pela máquina capitalista, né? Então, a formação dessas pessoas sem Estado, ela retira a condição de cidadão dessas pessoas e o Estado vê essas pessoas apenas como um número. Tamanha a objetificação desse processo que a gente está passando. Então, o Estado democrático de direito, que é a locução que a gente usa para designar esse Estado que dá uma garantia, né, de direitos para o sujeito e para o cidadão, esse Estado de direito ele é suspenso, ele é vilipendiado, tá? Ele é violentado e esvaziado, já que os direitos não são colocados em prática, e esse Estado de direito ele se torna um Estado-nação, tá? Formado por quê? Por território, por nação, pelo Estado. Então, ele termina a obra dele com essa grande lição, tá? A formação de pessoas sem Estado e a criação de um Estado-nação que esvazia o Estado de direito. Beleza? Eu não vou começar o parágrafo, porque falta um minuto, né, para a aula terminar. Eu espero que na próxima não tenha esses problemas técnicos, mas tudo que eu estou lendo aqui, meninas, que está na minha tela, na próxima aula, eu vou marcar com marca-texto as partes do repertório, tá? Que vocês devem utilizar. E aí a gente constrói um parágrafo e discute a redação da semana. Tá bom? Realmente, o problema é porque está ao vivo. Então, até a próxima aula, a gente vê com mais profundidade esse repertório do Zygmunt Bauman. Até lá, né? Tô vendo.
Até.